Bom pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Eu sou o professor Adriano Ferrarez e nós estamos aqui para uma aula de propagação do calor. Começando nossa aula com o pensamento do momento. A crença em si mesmo é o primeiro segredo do sucesso. Então é fundamental que a gente acredite. Quem disse isso foi um filósofo estadunidense chamado Emerson. Então é importante que a gente acredite em nós. Muito bem. A propagação do calor. O calor, ele é energia térmica em trânsito. Então o calor, ele transita, né? O calor, ele vai passar do corpo que está a maior temperatura para o corpo que está a menor temperatura. Então nesse caso, se eu tiver um corpo A e um corpo B, de forma que a temperatura do corpo A seja maior que a temperatura do corpo B, vai estabelecer-se entre esses dois corpos um fluxo de calor, representado por essas setas laranjas. E o calor aqui representado pela letra Q. Tá certo? Então é assim que se processa, né, o fluxo de calor. A transmissão de calor, sempre do corpo que tem maior temperatura para o corpo que tem menor temperatura. Muito bem. A condução é um dos processos de transferência ou transmissão de calor, né? E nesse processo a gente tem a passagem de calor de molécula para molécula, tá certo? A energia flui de molécula para molécula, mas essas moléculas não são deslocadas. Então o que a gente tem na verdade, o que é? Aqui a gente tem uma fonte de calor, que seria um bico de Bunsen. Ele vai fornecer calor para essa molequinha que está aqui nessa extremidade. Essa bichinha, ela vai agitar e vai transmitir, né, calor para sua vizinha, né? Então ela fica vibrando na mesma posição e aí eu vou estabelecer aqui nessa barra, que é uma barra condutora de calor, um fluxo de calor. No sentido de onde? Da fonte de calor para outra extremidade. Certo? Muito bem. Aqui a gente tem o Zé das Couves, né? O Zé das Couves está com um vergalhão, provavelmente de ferro, numa fogueira. O que ele observa? Que quando essa extremidade do vergalhão está na fogueira, o calor vai fluir, vai chegar na mão do Zé das Couves. Muito bem. Bom, então nós vamos ter aqui a divisão, certo? A divisão das substâncias em condutores de calor. E os principais condutores de calor são os metais, como por exemplo a panela, que pode ser de alumínio, pode ser de aço, né? O cobre é um ótimo condutor. Aqui a gente tem uma tubulação de cobre, a gente tem fio de cobre, a gente tem tacho de cobre. E aqui, né, barras de aço, de alumínio, do que seja. Então os metais são bons condutores térmicos, né? E nós temos, na outro lado, os isolantes térmicos, né, em que aparece aqui, por exemplo, a madeira. Então aqui a gente tem uma casa feita de madeira, num local de inverno rigoroso. Aqui o isopor, né? Aqui tem um merchan, né? Apareceu aqui um merchan, entendeu? Não estou recebendo nada aqui dessa empresa para fazer esse merchan, uma vida que segue. E aqui, olha só, tem o gelo, que é aqui a casa do esquimó, que seria um iglu, né? O iglu constrói sua casa de gelo, então a gente tem que o gelo também é um bom isolante térmico. O ar também é um bom isolante térmico, né? Então, por exemplo, em locais de invernos rigorosos, a gente vê o quê? Que as casas, né, as janelas das casas, elas são o quê? Elas são dupla face de vidro. Por quê? Porque entre um vidro e outro tem uma camada de ar, o que ajuda no isolamento térmico dessa casa. Tá bom, pessoal? Então, essa é uma pequena introdução, né, a primeira aula nossa aqui, né, a respeito de propagação de calor, com a ênfase aqui no processo de transferência de calor, que é a condução. Valeu, até a próxima aula.